fala a respeito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que investiga descontos ilegais nas aposentadorias e que vai ouvir Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS. Detalhes com André Anelli. A confirmação de que Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, vai prestar depoimento à CPMI foi dada pelo presidente do colegiado, o senador Carlos Viana. Segundo o parlamentar, o próprio acusado manifestou interesse em prestar os esclarecimentos, mesmo após o ministro do STF, André Mendonça, ter retirado a obrigatoriedade de participação na CPMI. Apesar de toda a decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu facultativa, voluntária a ida do senhor Antônio Carlos Camilo Careca à CPMI, nós estamos em contato com a defesa do suspeito e ele confirmou que deseja ir à CPMI para apresentar a versão que ele tem de todo esse escândalo, de todos os fatos que estão sendo divulgados. Nós estamos organizando um grande esquema de segurança juntamente com a Polícia Legislativa e a Polícia Federal para que ele seja recebido e possa falar livremente na CPMI e dizer aos brasileiros como tudo aconteceu. Nós esperamos uma colaboração voluntária para que ele exponha com clareza tudo aquilo que sabe em relação ao escândalo do INSS. Conforme as investigações, o careca do INSS seria um intermediário das associações porque recebia os recursos debitados indevidamente e repassava parte deles a servidores do INSS ou familiares e empresas ligadas a eles. Já o empresário Maurício Camisotti é suspeito de ser um dos beneficiários finais. Ambos foram presos preventivamente na última sexta-feira, a pedido da CPMI, por risco de fuga e ocultação patrimonial. Eles negam as ilegalidades que, de acordo com as investigações, geraram um prejuízo de 6 bilhões e 300 milhões de reais entre 2019 e 2024. Além dos dois presos preventivamente, a CPMI pediu a prisão de outros 19 suspeitos que ainda devem ser investigados e responsabilizados. De Brasília, André Anelli. Hora da gente ouvir aqui os comentaristas de hoje. O Túlio Nassa e o Roberto Mota estão conosco neste Jornal da Manhã. Vou começar a rodar agora com o Túlio Nassa. Túlio, qual é a tua expectativa para esse depoimento do chamado careca do INSS? E mais, o André Anelli falou aí no final que há outros 19 pedidos de prisão de pessoas envolvidas, porque num montante como esse, de que foi surrupiado aí dos aposentados, não dá para imaginar que apenas um conseguiu trabalhar sozinho, né? Exatamente, Nonato. A expectativa é grande. Nós falamos no jargão da política que uma CPMI é igual uma caixa de Pandora. Uma vez que você abre, os monstros são libertados e você perde o controle. Olha só, já são mais de 1.000 requerimentos, pegando desde o governo Dilma, passando por Temer, Bolsonaro e Lula. E agora, esse chamamento do careca do INSS, que mesmo estando preso preventivamente pela Polícia Federal, mesmo tendo uma autorização do Supremo para não comparecer, resolve comparecer perante a CPMI. Então, há um descontrole aí muito grande da base governista em relação ao tema. E veja só, o careca do INSS é uma peça-chave, fundamental, porque ele é o chamado lobista, ou seja, é aquela pessoa que mantém contato com o governo e com os beneficiários. É preciso verificar, nesse caso, o rastro do dinheiro. Por quê? Porque esses recursos que são desviados, muitas vezes, para dar um ar de legalidade, eles são repassados através de prestadores de serviço, que emitem notas. E quem tem essa informação, quem é o elo de ligação, é exatamente o careca do INSS. De outro lado, Nonato, é preciso tomar muito cuidado e não politizar demais esse depoimento. Por quê? Porque seria possível, num futuro próximo, que esse personagem pudesse fazer uma delação premiada. Vamos lembrar do julgamento recente de Jair Bolsonaro, em que Mauro Cid recebeu um baita benefício, né? Que seria a redução para 2 anos, ele vai poder cumprir em regime aberto agora, ou até ter a sua punibilidade extinta. Portanto, a estratégia em cima do careca do INSS pela Polícia Federal, no sentido de fazer uma delação premiada, que daria um avanço muito grande para as investigações, é algo que nós temos que considerar. E, portanto, a CPMI tem que dosar bem aquilo que ela vai perguntar, aquilo que ela vai politizar e aquilo que ela pode deixar para que o careca do INSS venha, no futuro próximo, quem sabe, fazer uma delação premiada.
Mota, pensando que o careca do INSS é um investigado, apontado como um dos principais cabeças aí dentro desse esquema, certamente ele tem muito o que dizer, né? O que a gente pode esperar dessa oitiva? E mais, a decisão de André Mendonça, que permitiria, né, ele não comparecer, na sua avaliação, pode atingir também outros investigados e atrapalhar essa investigação? Claro, a CPMI é um esforço político, não é um trabalho policial e nem um trabalho jurídico. A esperança que nós temos é que os parlamentares esclareçam o que aconteceu. É preciso explicar como pôde acontecer mais um escândalo como esse em um país que é cheio de tribunais, órgãos de fiscalização e controladorias, onde as autoridades discursam todos os dias em defesa do Estado democrático de direito, e aí os aposentados e beneficiários do INSS sofrem um golpe como esse. Olha, não vamos nos distrair com personagens engraçados, com teatros e com cortinas de fumaça. É preciso menos lacração, menos frases de efeito e mais investigação. E não custa lembrar, essas prisões são todas provisórias. Daqui a pouco estará todo mundo na rua.